Para quem achava que eu não uso Bíblia, aí ó. Hoje eu estou com a Bíblia aqui, de papel. Lucas capítulo 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus, caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, então, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel de tudo isso. E tudo isso aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido, que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato estava tudo como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam entender que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebes que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar à sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois está tarde. E Jesus foi para casa com eles. Enquanto estavam à mesa, ele tomou um pedaço de pão, abençoou, e depois partiu e disse-lhe. Então partiu e deu-lhes. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 12 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Vamos orar? Deus, obrigado, porque a Tua palavra é a verdade, a fonte dessa verdade para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor é o dono de todo o nosso coração. Então fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu fico impressionado quando leio esse texto, pensando assim, qual é o nível de importância que Jesus deu a esses 2 discípulos. A esses 2 homens que têm uma pequena citação e uma história que Jesus então estava no caminho junto com eles e percebeu de fato que havia alguma coisa diferente neles. E essa história que Lucas registra para a gente, fica bem claro que Jesus se importava com esses 2, e não era só se importava, mas precisava que uma missão acontecesse a partir deles. Então Jesus vai até eles e os surpreende no caminho. Mas mais surpreso eu fico ainda de tanto de pessoas que desistem das coisas no meio do caminho. Eu conheço algumas pessoas que vêm falar para mim: pastor, 2019 foi um ano terrível, difícil, e foi mesmo. Eu vou deixar quieto, eu vou deixar para lá aquilo lá, coisas que ele não deveria abandonar, e nós somos assim. Tem muitas coisas que nós temos que deixar para trás, outras que nós não podemos deixar para trás. Nós não podemos deixar de fazer de forma alguma. Perdoar, amar, ir atrás da pessoa que está chateada com a gente. São coisas que nós precisamos fazer esse ano ainda. Coisas que você não pode mais esperar. Mas essa história retrata algo importantíssimo que eu quero trazer aqui para a gente hoje. Em primeiro lugar, o que está acontecendo é que esses discípulos estão com os rostos entristecidos, assim como está escrito. E isso é um sentimento, um abatimento que está no coração, na alma, por tristeza. A esperança deles era Jesus, e essa esperança havia morrido. E eles estavam ali sem rumo, voltando para algum lugar, indo para algum lugar sem saber para onde.
talvez a caminho de um lugar para vamos fazer alguma coisa de novo da vida, porque isso não deu em nada. E quantas pessoas desistem da fé cristã porque acham que não deu em nada. O seu pedido de oração, aquilo que você fez durante tantos e tantos anos, a sua súplica parece que não deu em nada, e aí você volta com o rosto entristecido, achando que parece que a coisa não era para ser com você. E aí entra o conformismo. A vida é assim, é ruim mesmo, a situação é assim mesmo, não dá para mudar, não dá para melhorar, ele não dá para vir para a igreja, a situação não muda mais, é impossível mudar meu marido, é impossível mudar minha esposa, acabou, não tem jeito. Esse sentimento de desamparo que esses discípulos estavam sentindo é porque eles entregaram toda a vida deles a Jesus, diferente de muitas vezes como a gente faz aqui hoje. Muitas vezes a gente então entrega um pouco da nossa vida a Jesus, a gente então entrega partes dela, a gente entrega os nossos domingos à noite, a gente entrega às vezes um pedido de oração, a gente entrega um pedido de gratidão, um momento de gratidão a Deus, a gente faz parte assim, quando Deus está na caixinha do lugar dele. Mas esses discípulos deixaram tudo o que eles tinham e começaram a seguir Jesus. E as verdades ditas por Jesus tomaram o coração deles, de que eles pertenciam a um novo reino, de que eles faziam parte do reino que amava os inimigos, de um reino que não matava, mas de um reino que matava de amor. Eles faziam parte de um reino que não proclamava a guerra, mas sim a paz. Então, de repente, o líder desse movimento morre, e parece que as coisas acabam, e parece que a vida não tem sentido mais para eles. Então, a primeira pergunta que eu faço para você agora: pense e seja sincero com você. Se eu dissesse para você agora, que eu acabei de descobrir que Deus não existe, que esse negócio de Jesus é mentira, se eu dissesse para você agora que tudo isso que você viveu até hoje é falso, não existe nada disso, alguma coisa mudaria dentro de você? Você iria embora como hoje? Com o rosto entristecido? Ou ia abraçar os irmãos, comer no final do culto e ir embora como se nada tivesse acontecido? Você já reparou que quando a gente entrega parte da nossa vida a Deus, é exatamente isso que acontece? Parece, não vai ter mais o showzinho, eu gostava lá do pastor tocando, das irmãos lá cantando, não tem mais. Parece que para algumas pessoas Deus se resume no momento que a gente está junto, no momento que a gente se encontra. Parece que Deus se resume a isso, ou no momento que você está muito desamparado, muito desesperado, aí Deus parece que se faz aquela força necessária e tudo mais. Mas já parou para pensar? E se tudo isso fosse uma mentira? E se acabasse aqui agora? Gente, não tem nada de Deus, pode ir embora. Jesus, ele morreu mesmo e nunca mais ressuscitou. Como que você iria embora? Eu espero de todo o meu coração que você não se levantasse daqui, mas que você se ajoelhasse e chorasse muito. Que você chorasse muito, porque Jesus não havia ressuscitado. Que você ficasse extremamente desamparado, desesperado e abatido, se essa notícia fosse verdade. Porque se fosse verdade, você estaria condenado ao inferno, para sempre. Percebeu? Eles estavam meio que assim. Não vai ter reino de paz? Não. Não vai ter reino onde a morte não impera? Não. Não vai ter reino onde a dor não toma conta da minha alma? Não. Não vai ter mais aquele que olha para o necessitado e cura, dá pão? Não vai ter mais? Não. Então eles voltaram embora, desesperados e desamparados. Mas o ponto que mais me chama a atenção é que Jesus os encontra no caminho. Quantas pessoas ao longo da minha vida cristã eu não encontrei dessa mesma forma? Pastor, quanto eu já orei, quanto eu pedi a Deus, agora eu desisti. Pastor, quanto eu fiz, quanto eu doei, quanto eu me doei, mas agora eu desisti, eu não quero mais nem continuar indo na igreja, porque não faz mais sentido para mim, pastor. Parece que a vida cristã acabou, secou, não tem mais, finalizou, não tem mais nada de bom ali, é assim. Aí ele fala assim, é importante ir para a igreja, mas eu não quero mais me relacionar com Deus, porque parece que Deus não me ouviu, então agora eu estou indo embora, e vou desesperançado. Mas eu tenho uma palavra para você e para esse tipo de gente. Talvez você está desistindo cedo demais.
Talvez você começou a desistir cedo demais. Talvez você não percebeu que havia um movimento dentro do túmulo, não dava para ver. Aqueles discípulos não viram nada disso. Mas eles não perceberam que Deus estava trabalhando lá dentro enquanto ninguém via. Então a desesperança tomou conta da alma deles e eles falaram assim: vamos embora. Não tem mais nada para a gente aqui. É como a gente se sente muitas vezes, quando Deus não nos responde. Mas a palavra boa que tem para você é que Jesus nos surpreende pelo caminho. Ele não vai deixar a gente passar para 2020 no caminho da desesperança. Hoje, no nosso último culto do ano, eu tenho uma palavra de esperança para você. Jesus nos encontrou no caminho. E viu que nós estávamos perdidos, viu que a gente não estava entendendo nada, e é exatamente como acontece hoje. Talvez você precisa mesmo é discorrer um pouco de Moisés até os pequenos profetas. Você precisa discorrer a Bíblia olhando toda ela. Por que será que tem tanta lei cerimonial? Por que será que tem tanta coisa que parece que eu tenho que cumprir? Por que será que tem isso, aquilo outro? Era para apontar para Jesus, aquele que seria perfeito, aquele que viria e supriria todas as nossas necessidades. Então Ele é o cumprimento da lei. Ele é o final da lei. Ele é aquele que cumpriu plenamente, satisfatoriamente a lei. E Deus então o colocou próximo a nós, no nosso meio, como um bebezinho que cresceu, viveu, morreu, mas ressuscitou. E a esperança vive para sempre agora. Então você que está indo embora muito cedo demais, você que desistiu de alguma coisa cedo demais, é cedo demais para desistir daquilo que Deus está fazendo e você não está vendo. É cedo demais quando simplesmente você decide parar um processo que Deus começou na sua vida. Deus começa processos e Ele não se importa com o final do processo, porque Deus sabe o final. Quem se importa com o final somos nós. Eu quero ver o resultado, mas Deus quer que você viva o processo. Então Jesus poderia falar assim, gente, ei, sou eu, olha aqui, sou Jesus, estou vivo, vamos voltar juntos para Jerusalém. Não, Jesus fez um processo com eles, percebeu? Descorreu todos os profetas, fez com que eles se lembrassem daquilo que Deus havia prometido. Talvez você esqueceu desse ponto. Deus, Ele prometeu 3 coisas para você. Se Ele prometeu mais coisas que alguém falou, duvide, mas tem 3 coisas que Ele prometeu. Primeiro, que Ele não te abandonaria. Segundo, que Ele viria, Ele veio de fato e morreu e ressuscitou por nós. Terceiro, que Ele te ama, e isso, nada vai mudar isso. 3 promessas de Deus na sua vida. E quando você se lembrar das promessas de Deus, poupe o seu coração, a sua alma, do desespero de ver o final do que vai acontecer. Mas olhe para o processo que Deus está criando. Talvez os profetas, lembrar os profetas como Jesus fez para aqueles homens, era necessário para que a mente deles clareasse então, que eles começassem a pensar e ligar os fatos. É verdade, os profetas haviam profetizado a respeito disso, eles haviam falado a respeito do Cristo que sofreria. É verdade mesmo. O que mais? Conte-nos mais. Aí Jesus contava mais tudo o que acontecia. Então esse sim era o Cristo que seria apontado, e era nesse que eles deveriam acreditar. Então ele estaria vivo depois de 3 dias. Pode acreditar nisso, os profetas disseram. Mas tem mais uma coisa. Quando Jesus é revelado, eles comentam algo que faz parte desse momento. Fala assim: naquele momento que ele falava, você não sentia que o nosso coração queimava? Você não sentia que tinha alguma coisa assim falando dentro de nós? Sim. Nesse momento eles se levantam e vão em direção. Talvez Jesus precise aquecer o seu coração de novo, te lembrando daquilo que Ele te prometeu, que Ele não te abandonaria, que Ele viria, viveria, morreria e ressuscitaria por cada um de nós. E Ele fez isso. E mais, que Ele te ama e nada vai mudar isso. Nem o que fizeram com você, nem o que você mesmo fez com você vai mudar isso. Então, meu querido, minha querida, é cedo demais para desistir. É cedo demais para jogar a toalha e falar assim: eu não quero mais essa vida, esse casamento, essa situação, eu não quero mais. Se você entregou para Jesus, está na hora de você falar assim: Senhor, então cuide, toma.
Eu espero. Amém? Dentro desse processo, algumas coisas importantes e interessantes o texto aponta para a gente, e eu quero que você observe isso. Uma das coisas que Lucas relata, era para deixar claro para a gente que existe um movimento acontecendo. A partir do versículo 17, na segunda parte, fala assim: eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram por lá nos últimos dias. Você parece que não está sabendo de nada. Nós temos muitas vezes a sensação de que Deus parece que não sabe da nossa vida, já notou? Parece que Ele não estava lá. O que está acontecendo, Deus? Você está vendo tudo acontecendo, está tudo caindo na minha cabeça, está tudo desmoronando. Você é a única pessoa, Deus, que não está participando da minha vida? Eu tenho essa sensação às vezes também, sabia? Eu tenho essa sensação e a vontade de ir embora é gigante. Falo assim: não, eu vou fazer qualquer outra coisa da vida. Parece que Deus não está aqui. Quando as ovelhas gemem, mas elas também dão coice, assim vai. Pastor também dá coice, viu? Fica esperto. Ovelha dá coice, pastor dá chute. Mas quando essa coisa está acontecendo, você: Deus, você não está vendo o meu sofrimento, a minha vida? Parece que não. E a pergunta que ele faz é uma pergunta irônica. Falou assim: ei, você é o único que não sabe? Estava lotado aquele lugar, tinha tanta gente de fora, tinha gente lá de dentro, tinha gente de tudo quanto é lugar, das redondezas tudo, estava lotado. Você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu lá. E às vezes quando eu faço essa pergunta para Deus, parece que eu ouço Ele dizendo assim para mim: eu sempre estou lá. Eu estou onde tem calmaria e onde está o caos também. Me remete a algumas situações de Jesus. Parece que eles não se lembravam de fato quem era Jesus. Jesus tomou um tempo para orar e falou para os seus discípulos assim: peguem, entrem no barco e atravessem para o outro lado desse mar, desse lago grande. E eles foram. E de repente uma grande tempestade começou a tomar aquele barco. E Jesus ali orando, o texto fala assim: Jesus viu o sofrimento dos seus discípulos e levantou e foi até eles. Parece que esse cara aqui não se lembrava de quem era Jesus. Você não estava lá vendo. Jesus, Ele vê todas as coisas. Jesus, Ele está em todas as coisas. E quando Ele viu os seus discípulos em sofrimento, Ele se levantou e foi andando sobre o mar para acalmar os seus discípulos, para dizer a eles: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé, porque Deus está presente. O dono do universo, aquele que criou o vento, aquele que criou o mar, aquele que criou todas as coisas, está presente. Não tenha medo, tenha fé. Aperte o botão que Deus te deu para que você então creia nele. Fé é isso, é um dom que Deus dá para você crer em Jesus. Então tenha fé, não precisa ter medo. E quando ele fala assim: você é o único que não sabe dessas coisas, Jesus então começa a falar para ele assim: eu vou te mostrar então o que eu não sei e o que eu sei também. E de repente ele começa a falar de todos os profetas, de toda a situação, de tudo o que aconteceu. E lá no versículo 28, aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria a viagem, mas eles insistiram dizendo: fique conosco essa noite, porque já é tarde. Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, Ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. E então os olhos deles foram abertos. É isso que nós precisamos, que os nossos olhos fiquem abertos. Sabe o que significa isso? Que você compreenda com sua mente, mas primeiro com seu coração. Que você confie que aquele lá é Jesus e Ele vai te dar sinais disso. E quando eles entenderam, Jesus viu: não é mais necessário eu estar aqui nesse lugar. Então eles se levantaram e correram para Jerusalém. Eles abandonaram o caminho da desesperança, abandonaram aquilo que eles tinham deixado para trás, voltaram correndo buscar de novo, voltaram para a presença de Deus, porque lá era o lugar deles, junto com aqueles discípulos, junto com os apóstolos. Sabe o que eu aprendo essa noite? Pelo menos duas coisas muito importantes. A primeira delas: Deus nunca me abandona. Ainda que eu me decepcione com o processo,
Ainda que eu me decepcione com as coisas ruins que eu estou vendo acontecer diante dos meus olhos na minha própria vida, Deus não me abandona no processo. Deus não te abandona no processo. É necessário passar por ele. Todos os seus discípulos passam por esses processos e nós também passaremos. Mas é importante não desistir no processo. É importante olhar para trás e perceber as promessas de Deus na sua vida, aquilo que Ele já falou, aquilo que Ele já cumpriu, coisas que Ele fez. Uma das cenas que eu mais gosto no filme, e agora posso dar spoiler porque esse filme é muito antigo, As Crônicas de Nárnia, é quando a menininha fala para o leão: mas e aí, eu não vou te ver mais? Ele fala assim: sim, fique seus olhos abertos, eu estou em todo lugar, você vai me ver. Se a gente não estiver com os olhos abertos, a gente não percebe o que Jesus está fazendo. Talvez Ele partiu o pão diante deles para mostrar: aqui está, eu fui partido por você. Processos são necessários. A segunda coisa mais importante que eu percebo, além de Deus não desistir de nós e os processos de fato serem parte da nossa vida, você precisa voltar para o lugar onde Ele começou o movimento. Você precisa voltar àquela paixão por Ele, aquele amor por Ele. Nada de pensar na sua vida nova, de como vai ser diferente sem Ele. Não, se envolva mais, busque mais. É exatamente o que aconteceu com eles. Talvez no caminho eles estavam fazendo planos: vamos abrir um comércio, vamos começar a comprar um barco, vamos começar a pescar. O que a gente vai fazer da vida agora? Vamos começar. Talvez eles estavam fazendo planos assim, não contando mais nada com Deus. Mas de repente, quando Jesus lhes abriu os olhos, eles voltaram correndo. E quando eles voltaram correndo, tinha uma só coisa na mente e no coração deles: nós queremos ser parte desse povo, um povo que não se rende à dor nem à morte agora, um povo que vai viver o eterno de Deus para sempre. Nós queremos ser parte desse povo. E chegaram lá: estamos aqui, Jesus de fato está vivo. Nós somos agora testemunhas também. Lucas escreveu esse texto para que pessoas como nós e os primeiros leitores entendessem uma coisa lógica: tudo que eu estou escrevendo é a respeito de pessoas que viram e testificaram, testemunharam a presença de Jesus. Então tudo que eu escrevo nesse livro é a mais pura verdade. Viva de acordo com esse livro. Entendeu? Não viva de acordo com seus propósitos. Não viva de acordo com aquilo que você acha que deve viver, mas viva de acordo com os propósitos desse livro, que vai te fazer voltar aos profetas quando necessário for, que vai te fazer lembrar as promessas de Deus quando necessário for, que vai te fazer ver aquilo que Deus estava fazendo naquele povo e o que Ele continua fazendo nesse povo. Use esse livro. A nossa vida depende disso. É exatamente isso que o Lucas está escrevendo. Essa é a história de Jesus. Ele é aquele que resgata pessoas quando andam no caminho da desesperança e traz essas pessoas de volta para o caminho da esperança. Então tudo aquilo que você já tinha jogado toalha, pega ela de volta. Continue com seu joelho dobrado. Espere mais um pouco. Volte para a presença de Deus e não saia de lá. Vamos orar?